o motivo do caos instalado na Disneylândia turca? Será que uma simples escolha de elenco virou um acontecimento somente porque é para Disney Plus? Ou será que é porque Hande Erçel e Kerem Bürsin foram relacionados? Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falanfilão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos desvendar a saga para a escolha do elenco paradisíaco entre mim e o mundo, além das notícias mais recentes sobre Hunker. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Após acompanhar todo esse lío, toda essa novela que está sendo a escalação do elenco para a série mencionada, porque, gente, até então ainda não há nada oficialmente definitivo, nos fez pensar sobre como seria escolher um elenco para uma Disney de sucesso. E chegamos à conclusão de que não é o bastante você reunir um elenco de peso. É preciso que esse elenco seja encabeçado por um par romântico que seja, assim, um estrondo, que tenha o poder de fazer o público se apaixonar por eles, como aconteceu, por exemplo, com o nosso casal preferido, Hunker. Que o público ame tanto que tenha vontade de guardá-los em um potinho, de gostar de vê-los juntos porque são lindos juntos e que sinta sua cumplicidade e sua sintonia, assim, só de olhar. E o principal, a química do casal, que seja tão explosiva que faça todos suspirarem, porque, gente, é isso que nos faz sonhar, é isso que nos faz nos apaixonar por eles. Vou dar um exemplo usando o próprio Kerem. Nessa série, Murtishin Ikili, o elenco é de peso, gente. Além de Kerem, nós temos Ibrahim Çelikol, Özge Gürel e Öykü Karayel. É uma série bem interessante, com cenas de ação maravilhosas, muito bem feitas, por sinal. Mas os casais, embora tenham sido formados por grandes nomes, com lindos e excelentes atores, pelo menos na minha humilde opinião, eles não conseguiram encantar o público enquanto casal. E estou falando dos dois pares românticos. Para mim, isso não aconteceu porque não houve química. Logo, as pessoas não se apaixonaram por eles. Se os pares românticos não convenceram e por isso não marcaram a série, em contraponto adoraram a dupla de Kerem com Ibrahim Çelikol. Eles, por sua vez, passaram muita sintonia, além de consolidar uma ideia de amizade entre parceiros. Mas o ponto alto dessa Disney está na relação de pai e filho entre os personagens de Kerem Bürsin e Fouad Fatih. É fato que a gente não resiste a uma história com crianças, e esse é muito fofo imitando as manias chatas do pai da ficção. Infelizmente, a série acabou sendo cancelada com um final, não vou dar spoiler, mas vou dar uma ideia. Um final que pedia uma continuidade no enredo. Gente, não há como ser sucesso se o público não amar pelo menos um dos pares românticos. Notaram o quanto é importante a escalação de um elenco? E principalmente da escolha do ou dos pares românticos? Então, gente, é inegável que foi graças a Kerem Hande que naqueles episódios em que o enredo de Sente Al Kapaman desandou, ainda assim a série se manteve estável. Sabe por quê? Porque o público apaixonado pelo casal queria pelo menos vê-los juntos. E os roteiristas sabiam disso. Assim, enquanto se decidiu o futuro da série, eles foram nos presenteando com cenas muito emblemáticas do casal Edser e que o público ansiava em ver. E nestas cenas, Kerem Hande, com sua explosão de eletricidade, nos confundia e nos encantava. Nos confundiam por causa das muitas cenas onde nós fãs esquecemos até que era apenas ficção. E isso me faz lembrar daquele primeiro beijo do casal onde Eda beija Serkan e a gente vê no making off que Hande, digo Hande porque foi ela quem deu o beijo, Kerem apenas correspondeu. Então, ela dá um beijo longo, profundo e extremamente apaixonado.
E aí, meu povo, a gente tem uma ideia melhor do que Randy queria dizer quando nessa entrevista mais recente falou: o amor é um estado de loucura para mim. Meus estados mais loucos saem de mim quando eu estou apaixonada. Essa é a melhor e a mais difícil parte ao mesmo tempo. Hande, Ne bak ekrana girmeye çalışıyorum. sence biz bir live yapalım mı? Yes! Ne zaman yapalım? Hemen. Hemen yapalım ya. Hemen. Tamam, birazdan açıyoruz. Hadi. Bye. Nessa entrevista para a revista Elle, onde por sinal foi capa, ela falou não somente sobre o amor, mas sobre redes sociais, Sentialcapamã, meio ambiente e outras coisas, mas principalmente sobre o tema da revista desse mês, que é O Local é o Novo Global, comentando que sempre busca apoiar os produtores locais em todas as indústrias. E que ensaio fotográfico foi esse, minhas amigas? Incrivelmente conseguiram captar toda a magia de Margin. A comunicação de Randy com os animais, cabra, papagaio, cavalo, ajudou a imprimir essa atmosfera de contos de fada. Eu amei tudo, a maquiagem, o figurino, tudo. Talvez porque eu ame coisas assim, bem conceituais. E você, o que achou? Diz aí nos comentários. De toda a entrevista, há uma fala de Randy que me comoveu muito. Foi quando ela disse o seguinte: enquanto a vida vai abrir caminhos coloridos para você de lugares que você nunca esperou, ela também vai criar um vazio dentro de você que nunca será fechado. Mas tem boas notícias. Apesar desse vazio dentro de você, é preciso ter entusiasmo e curiosidade por novos caminhos sem perder as cores. Você continuará brilhando. Esse seria o conselho que ela mesma daria para si há 10 anos atrás. Como a gente já viu, ela falou sobre o amor, sobre estar apaixonada, mas também disse que descobriu através de Mavi o quanto pode amar sem limites e incondicionalmente. Kabul edemiyorsun doktora gittiğimizi. Também disse que o lugar que se sente melhor é perto de Mavi e de todos os mares em que ela pudesse nadar. Ela falou muito dessa sobrinha nessa entrevista. Talvez porque Mavi se pareça muito com ela, em especial seu gosto pela liberdade e teimosia. Vale lembrar que ambas são sagitarianas. Enquanto o caos estava se instalando no reino das desesturcas, com muitas teorias e especulações sobre a vida profissional e íntima de Randy, o que parece é que ela estava em casa tranquila usando o desenho e a pintura como terapia. Claro que ela tem conhecimento que nas redes sociais estava pipocando de intrigas sobre sua vida, mas, ao contrário do que muitos esperam, ela segue postando sua rotina pleníssima. Öyle bir şey olabilir mi Akif ya? E ainda, quando pressionada para se envolver com a intriga, responde calma e educadamente ao paparazzi Akif, questionando como poderia haver algo assim, se referindo ao fato da vinculação de todo esse caos a ela e a Demet. Ainda sobre essa entrevista, mas ao mesmo tempo voltando para a temática do nosso vídeo, Randy disse que há roteiros que ela leu e avaliou e que no seu próximo projeto ela quer dar espírito a uma mulher forte que tem um problema, uma causa, uma postura em relação à vida e que sirva para inspirar o público. Ou seja, isso dá uma ideia de que ela já tem em mente um projeto. Para mim, essa descrição corresponde a um personagem que já existe nos roteiros que ela está lendo e que provavelmente será o escolhido por ela. E deixa claro em suas falas sobre a cautela ao escolher um projeto, inclusive sobre o reconhecimento do seu trabalho no exterior, dizendo que, claro que isso é um sonho de todo ator, porém, se deve ter mais cuidado, porque não se trata só do seu sucesso pessoal, já que estaria representando o seu país. Também falou o quanto seus personagens são inesquecíveis para ela, mas que Eda é especial, por ser parecida e pelo vínculo que ela estabeleceu com o público, que a afetou profundamente. Keren Randy, em muitas entrevistas, comentam sobre a escolha, a caracterização, o estudo do personagem antes de tudo. Keren diz em uma live que Randy estava fazendo uma Eda lindamente.
Randy comenta que se apaixonaria por Serkan porque ela acha ele muito atraente, bonito e não só porque era querem. Assim, eles deixam claro que ao aceitar um projeto, não só história, etc., são importantes, mas se a sua escalação no elenco para determinado personagem corresponde às suas expectativas. Yani hikaye çok önemli. Yani çünkü zaten karakter o hikayenin bir parçası. Önce ona bakarım, sonra karaktere odaklanırım. Ondan sonra E isso nos remete imediatamente àquela questão do porquê Randy possivelmente não aceitou fazer a série Entre Mim e o Mundo, jogando por terra aquela tese de que seria por causa de uma cena em especial. Yok dün. Evet. Herkes merakla bekliyor. Var mı projeniz henüz? Ya Hayırlı olsun diyelim. Disney Plus'ta da galiba imzalar atıldı. henüz konuşma aşaması her şey. Net bir şey olsa söyleriz Akif'cim. Peki Teşekkür ederiz. nasıl bir projeyle geleceksiniz? Valla ben de bilmiyorum. Assim dá para ter uma ideia melhor de como é esse processo do estudo, da escolha do projeto, do personagem e entender um pouco toda essa dança das cadeiras em relação ao cast da série em pauta. E o porquê Randy possivelmente não aceitou fazer parte, gente. Acreditem, a questão é muito diferente daquela história de ter uma cena em específico. Keren também comenta numa entrevista para Esguimola que é muito importante ver com quem vai contracenar, porque o ator durante o período de gravações passa muito tempo com essa pessoa. Logo, é importante ter uma boa relação com ela. Hiç beklemiyordum. Anlıyorum, Yani evet. şey dedim, okey. Yani bir bakalım neyle karşılaşacağız ama Evet. ben şok oldum ki o da çok güzel. Demin bahsettiği Hande gibi zarif ve insana kendini iyi hissettiren insanların olması o set için Então, falam sempre sobre estudar, conhecer o personagem, com quem vai contracenar para ver se há compatibilidade de gênio, ou seja, se vão se relacionar bem, se vão ter uma relação amigável, mas eles nunca falaram sobre um aspecto muito importante na hora da escolha do cast, pelo menos na minha opinião, que é se há química entre os atores. Somente Can Yaman falou sobre essa questão abertamente e por isso foi cancelado. Ele disse: eu tinha muita química com a Demet. Can chega a criticar a forma como é feita a escolha do cast. Diz que em todo lugar se faz uma espécie de teste para ver se o par romântico tem química. Mas diz que na Turquia é possível que o diretor de cast, o produtor, determine quem vai contracenar com quem, sem observar esse aspecto. Criticou o casting da novela, que são os profissionais que escolhem os atores para tal papel. Claro que a história de Can é bem mais intrincada que isso. E se vocês quiserem saber tudo, vejam nesse canal da Dani. Fazendo um resumo, a situação dele se complicou porque ele usou o termo libido alta para se referir a tal química. Romântico tem que ter química, sim. A questão, pessoal, é que ele fala muitos idiomas. Se eu não me engano, ele fala turco, italiano, inglês e mais um outro. E o que isso tem a ver? É que, às vezes, um termo em um idioma não tem tanto peso quanto em outro. E deve-se levar em conta que ele morou no estrangeiro. Assim, é natural haver mal-entendidos na comunicação. Na minha opinião, ele não teve a intenção de dar um teor assim tão sexual a esse termo. E você, cancelaria ele por isso? Diz aí nos comentários. Outro exemplo do quanto é importante a química do par romântico é essa série Good Day, Bad Day, com Elçin Sangu e Mehmet Ozan, que foi cancelada, meu povo, com somente 6 episódios. Gente, ambos os atores são lindos, são talentosíssimos, mas na minha opinião e também de muita gente, eles não deram liga. E isso foi crucial para que o público perdesse o interesse pela série. Vejam que a mesma Elçin Sangu, nessa outra Dizi, Kirali Kieşk, contracenando com Barış Arduç, é um estrondo. Eles são simplesmente lindos juntos. O que comprova que não basta juntar 2 grandes nomes esperando que dê certo. É realmente necessário ver, antes de aceitar o projeto, se o par romântico vai ter química. Então, meu povo, eu fiz esse rodeio todo para chegar aqui, querendo levantar mais uma possibilidade de motivação para que Randy tenha rejeitado o projeto. Lembre-se que ela já tinha contracenado com o Burak Gülsoy na série Azizi,
que não teve êxito e por isso foi cancelada com apenas 6 episódios. Quanto ao par romântico, nesse caso, há controvérsias, pois assim como há quem tenha achado que eles tinham muita química juntos, há quem não tenha gostado. Para mim, Randy sempre consegue isso com todos. E como já sabemos, com a recusa de Randy, Demet Özdemir teria aceitado o projeto. A primeira história seria de que, após a recusa de Burak Gülsoy, a produção teria decidido mudar o galã por Kerem Bürsin, com quem a Disney Plus já estava querendo desde antes, pois simpatizava mais. A atual é que o produtor está em processo de fechar um acordo com o Burak Gülsoy, que foi mencionado desde o início do projeto da série para interpretar o primeiro ator principal. E Kerem teria sido mencionado somente nos últimos dias, a pedido da Disney Plus, mas ele não estaria envolvido no projeto. E que ainda não está claro quem serão os atores principais que se juntarão à equipe de produção desta série. Burak Gülsoy é um ator talentoso e ganhou uma reputação bem merecida com os papéis que desempenhou até agora. A primeira série em que eu o vi foi em Kuzey Güney e depois foi em Fatma Gül. Nessa época, meu povo, eu tive assim um pouco de implicância por causa dos seus personagens, mas eu reconheço que ele é um bom ator. Mas a impressão que eu tenho é que eles fizeram a escolha de cast da forma como o Can Yaman comentou que eles fazem, sabe? Escolhe assim 2 grandes nomes, então. Certo que os nomes não são aleatórios, pois Burak Gülsoy é aclamadíssimo na Turquia. E embora não tenha o mesmo apelo internacional que Kerem, que é Can Yaman, ele também é conhecido, principalmente por causa da série Mihra. E aí está a justificativa do título do nosso vídeo. A escolha do casting para essa série virou uma verdadeira saga, porque só nos deparamos com informações desencontradas. Há quem diga que Kerem nunca foi cogitada para a série, há quem diga que ele rejeitou o projeto da Disney porque era com Demet, olha que loucura. E há quem diga que o nome dele só foi mencionado agora nos últimos dias a pedido do canal. Em qual dessas especulações você acredita? O que me recusa é aceitar a hipótese que mais corre por aí, de que Kerem teria rejeitado o projeto para poder se reconciliar com Randy. O que é isso, meu povo? Não faz nenhum sentido. Estão querendo romantizar a coisa, porém, ao fazer isso, se confirmaria um monte de absurdos, tipo, para haver reconciliação tem que ter tido um rompimento. E se houve, cadê a oficialização disso? Saibam que para eles seria muito simples publicar uma nota oficial e ponto final. Os fãs teriam que aceitar. Então, se não há nota oficial, não há rompimento. Outra, por que Randy exigiria de Kerem que ele não aceitasse o projeto? Por causa de Demet? Mais uma vez eu digo, minha gente, não faz sentido nenhum. Randy não é uma mulher insegura assim. Veja o que ela diz nessa entrevista para a Kif, mostrando quão absurda é essa possibilidade. Por fim, entendo que Kerem jamais se encantaria por uma mulher que exigisse tal coisa dele. Ele já disse em várias entrevistas que para ser sua companheira de vida, teria que ser alguém que compreendesse a sua profissão. A verdade é que é muito barulho por nada. A mídia turca gosta de exagerar e criar situações. O tempo todo estão especulando coisas que são simples e transformando essas coisas em questões, em problemas. E é por isso, como eu já disse em vários vídeos, que Ranka evita compartilhar, evita exibir sua vida pessoal. Embora os fãs achem que o casal deveria vir a público e desmentir os rumores, eu acho que eles estão certos em não estar à disposição explicando eternamente questões que só interessam a eles. Sabemos que Kerem, por exemplo, nunca foi dado a redes sociais, mas ainda assim nós temos a oportunidade de acompanhar pelo menos os seus trabalhos. E é esse o nosso papel de fãs, o de prestigiá-los e não o de cobrá-los. Penso eu. O que eu vejo é que ele está focadíssimo em seu trabalho. Não sabemos ainda qual é o seu projeto mais imediato, mas que já há alguma coisa definida, provavelmente há. Logo, logo saberemos. Já Randy é mais ativa, tem uma relação muito orgânica com as redes sociais. E segundo a própria, como ela é no seu dia a dia, também é nas redes sociais.
mas isso não significa que ela tem que expor ali a sua intimidade. E nessas postagens ocasionais do seu dia a dia, o fandom que não quer perder aquele velho prazer de investigar, vai brincando de encontrar pistas só para se sentir mais perto deles. Gente, se não é nada ofensivo, penso que tudo bem compartilhar. Por outro lado, eu também entendo o fandom, porque, gente, nós ficamos muito mal acostumados com as frequentes lives e histórias e agora, sem poder vê-los juntos, sentimos uma espécie de saudade deles. O fandom é tão divertido e criativo que criou a sua própria novelinha com eles. Pena que eu não posso passar ela toda por aqui, mas vocês poderão ver nessa conta no Insta. Sevince kaybetmekten korkuyorsun. Kaybedince de üzülüyorsun. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.